explicar o que são frações, tá? Vou explicar o que são frações e isso aqui vai ser bem básico para eu começar a explicar adição de frações, subtração de frações, multiplicação de frações e divisão de frações, tudo bem? Primeiro de tudo, eu vou explicar o que são frações. Frações nada mais é do que você pegar um número inteiro e dividir por partes. Por exemplo, aqui, ele é um número, certo? Ele é dividido em uma única parte e ele é preenchido. Essa parte, ela é preenchida. Bom, professor, o que isso quer dizer? A gente quer dizer que o número, o divisor, é o total de partes divididas. Então, partes divididas, ela é só dividida em uma parte, certo? Em quantas partes são preenchidas? Quantas partes elas foram tomadas? Uma também, certo? Então, é 1 sobre 1. Esse desenho representa 1 sobre 1, que é a mesma coisa que apenas o número 1, certo? Aqui temos um numerador 2. O numerador 2 não, perdão, o divisor 2, porque ele tem um total de partes divididos igual a 2, certo? 1, 2. Quantas partes são preenchidas? Aí a gente preenche o quanto quiser aqui para representar a fração. Vou representar preenchendo uma parte também, tá? Apenas uma parte, para mudar. Então aqui nós temos uma fração onde ela foi dividida em duas partes, certo? Duas partes onde apenas uma parte foi preenchida, tá? Então a fração que representa este desenho é 1 sobre 2. 1 sobre 2 também é a mesma coisa que meio, tá? Ou seja, metade da figura é preenchida, metade das partes totais foram preenchidas, tá? Para o próximo desenho, eu dividi ele em 3 partes. Só que agora eu não vou preencher uma parte só, eu vou preencher 2 partes, tá? Para dar uma mudada para vocês entenderem. Uma parte, 2 partes preenchidas, certo? Então, vamos lá, vamos montar a nossa fraçãozinha. Ele é dividido em quantas partes? A nossa fração? Em 3 partes, certo? Uma parte, 2 partes, 3 partes. Quantas partes foram preenchidas? 2, certo? Se você fizer a divisão, um número aqui, por exemplo, esse aqui dá o número 1, esse aqui dá o número meio. Que número que dá esse aqui? 0,666 e assim vai. Ô, professor, como você sabe isso? Da onde você tirou essa loucura? Porque esta retinha aqui, que indica a fração, ela significa divisão, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 1, tá bom? É a mesma coisa que 1 dividido por 1. Aqui, como que a gente faria essa divisão? 1 dividido por 2. O resultado aqui dá 1, o resultado aqui dá meio, tá? Se você fizer a continha de divisão, 1 dividido por 2 dá meio. E essa conta aqui ficaria o 2 dividido por 3, que daria 0,6666 e eternamente, tá? Uma dízima periódica. Então, para a gente não representar o número 0,66666, a gente simplifica uma fração, 2 sobre 3. É por isso que a fração foi criada, é por isso que a fração é tão utilizada. Para não representar um número tão grande, com dízima, a gente trabalha com frações, tá? Lógico que não são só os números que representam dízimas que a gente vai utilizar nas frações, tá? Porque as frações realmente são um método bem simples e bem fácil de representar um número, depois que você entende, claro, porque no início é meio complicadinho. Então eu estou explicando passo a passo para vocês, tá bom? Esse aqui, vamos fazer mais passo a passo ainda do que eu fiz.
Quantas partes ele está dividindo? Vamos contar. 1, 2, 3, 4 partes. Então, vamos colocar 4 partes aqui, certo? Que é o nosso divisor. Só lembrando do nome, tá? E o nosso numerador? São quantas partes estão tomadas. No caso aqui, não está tomada nenhuma parte. Mas vamos, por exemplo, representar que eu tomei 2 partes aqui, ó. 2 partes. Então será 2 partes tomadas. O numerador é igual a 2, certo? Então vai ficar uma fração 2 sobre 4. 2 partes tomadas, no total de 4 partes, certo? Que número que isso representa? Meio. Professor, então é a mesma coisa que isso aqui, ó? É a mesma coisa, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 sobre 4? Sim, porque uma das propriedades da fração é você poder simplificar elas, tá? Eu vou explicar mais pra frente, lógico, eu não vou explicar nesse vídeo, porque isso aqui é o básico da fração. Então, só para fazer a conta aqui, como que ficaria? Ficaria 2 dividido por 4. Essa divisão daria meio também. Beleza? O que eu quero dizer quando podemos simplificar a fração? Em vez da gente colocar 2 sobre 4, que ficam números maiores, mais difícil de entender rapidinho, a gente pode fazer o seguinte, ó. Temos 2 sobre 4. O número de cima, ele é divisível por 2? Ele é. E o de baixo também é? É. Então a gente consegue dividir os dois números por 2, ó. Divide esse por 2, divide esse por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Mas isso aqui eu vou explicar mais pra frente, tá? Isso aqui é propriedades de fração. Não se preocupa com isso por enquanto. Só quis demonstrar que realmente é a mesma coisa, tá? Tanto é que esse desenho eu fiz só para comparar. Aqui, ó. Eu vou tomar uma parte daqui, ó. Uma parte. Aqui. Teoricamente é o mesmo desenho, é um quadrado, só que esse quadrado ele é dividido em 4 partes, certo? E esse quadrado é dividido em quantas partes? Em 2. 2 partes, certo? Quantas partes foram tomadas desse aqui? 2, certo? 2 partes, porque ele foi dividido em 4. E esse? Quantas partes foram tomadas? Uma só, e ele é dividido em 2. Você vê que está representando a mesma coisa? É a mesma parte que está pintada do quadrado. Você pegar o quadrado todo, é a mesma parte, a mesma porcentagem do quadrado que está pintada. É por isso que é meio, certo? Tanto 2 sobre 4 como 1 sobre 2. Inclusive, 1 sobre 2 a gente já lê meio, tá? É a leitura que a gente faz da fração. É a mesma coisa aqui. 1 sobre 2, tá? 1 sobre 2 é 1 dividido por 2, que dá 0,5, ou seja, dá meio. Tá bom? Isso é só para explicar o básico da fração, o porquê que isso aqui representa a mesma coisa que isso aqui, que representa a mesma coisa que isso aqui. E aqui explica o porquê realmente a gente usa a fração. É muito mais fácil escrever 2 sobre 3 do que escrever 0,66666666666. Se tiver fazer uma multiplicação de 2 sobre 3, você não vai colocar 0,6666666 e fazer a multiplicação com esse número. Você vai fazer a multiplicação pela fração, que é muito mais fácil de ler, muito mais fácil de escrever e muito mais fácil de realizar essa conta. Beleza? Aí, só para terminar, a gente tem 2 tipos de frações que eu vou trabalhar uma delas no próximo vídeo, tá? Quais seriam esses 2 tipos de frações? A primeira fração é a fração própria, tá? Própria. O que significa uma fração própria? Simples, ela é uma fração onde o numerador ele é maior
menor, tá? É o numerador, ele é menor do que o nosso denominador. Ou seja, dá um exemplo, professor, disso. Todas aqui são frações próprias, todas. Porque o número de cima, essa não é, tá? Essa não é. O número de cima é menor do que o número de baixo. Ou seja, o nosso numerador, ele é menor do que o nosso denominador. Ou seja, eu vou colocar um outro exemplo aqui, por exemplo, 3 sobre 9, tá? 3 sobre 9 é uma fração própria. O outro tipo de fração que a gente tem é chamado de fração imprópria. Tá? Muito difícil cair esses nomes em qualquer prova, qualquer conceito assim, mas eu estou deixando aqui para acrescentar para vocês, acrescentar para o vídeo uma informação que pouca gente fala, tá? Então aqui, se esse na própria o numerador é menor do que o denominador, na imprópria é ao contrário, certo? É o numerador que é maior do que o nosso denominador. Ó, professor, dá um exemplo aqui. Beleza, eu vou dar um exemplo parecido com esse. Aqui é 3 sobre 9, né? Numerador é menor, o 3 é menor do que o 9. Aqui vamos imaginar que temos 35 sobre 9. Tá vendo que o 35 é maior do que o 9? Ou seja, o numerador ele é maior do que o denominador? Isso é uma fração imprópria, tudo bem? Esse é o básico da fração, só para explicar como que a gente reconhece por desenhos, como que a gente monta a fração, o que é um numerador, que são as partes tomadas, e o que é um divisor, onde são o total de partes dividida. Tudo bem? Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, só deixar nos comentários ou me procurar em qualquer rede social, tá bom? @Prof. Henrique Berriel, e um grande abraço, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.